Perdemos bem no finalzinho, o Vinícius já estava devolvendo para a gente. Andresa, antes da gente continuar comentando sobre a fala do Guilherme Boulos, a gente vai para o Congresso, porque a gente já tem outro parlamentar aqui na ponta da linha. A Camila Xavier, nossa repórter, conseguiu aqui pegar ali o deputado do PL do Rio de Janeiro, o Carlos Jordi, para conversar com a gente sobre a manifestação que está acontecendo agora. E, deputado, muito boa noite. Começar a perguntar justamente daí, né? O Guilherme Boulos disse que é a manifestação mais cheia de 2025. A gente teve a manifestação recente agora, do dia 29, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com um público bem menor e tem diminuído, né? Mas a gente não sabe ainda o número oficial dessa manifestação, então não dá muito também para fazer esse balanço. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Natália. Boa noite, Andresa, a todos que nos acompanham em casa. É um prazer poder falar com vocês. Bom, já de antemão eu adianto que assim, é impossível você conseguir cravar se essa é uma grande manifestação, até porque tem imagens somente do chão. É impossível você dizer que essa é a maior manifestação. O que eu estou vendo, na verdade, são imagens muito concentradas. Sem imagens aéreas, qualquer um pode falar o que quiser. Eu tenho plena convicção de que, ainda que a manifestação do presidente Bolsonaro, a última, que foi feita de última hora, e também é fato que houve uma sequência de várias manifestações, e essa pauta da anistia não é uma pauta que leva a população para a rua, a não ser a bolha. Eu tenho certeza que, ainda assim, essa manifestação que está acontecendo hoje vai ter muito menos gente. Porque, na verdade, nós sabemos que a esquerda perdeu o poder de mobilização das ruas, perdeu o poder perdeu a conexão com a classe operária, com o proletário. E isso nós estamos vendo já de algum tempo. A esquerda começou a ter uma conexão muito maior com essas pautas identitárias, e isso afastou a esquerda do povão. Nós vimos, por exemplo, na eleição de 2024, uma grande demonstração de como que a esquerda realmente não tem mais o povão consigo, a não ser a sua própria bolha. E por isso que agora a esquerda ela começa a tentar novamente a se colar, a trazer novamente a população do chão da fábrica para si, com essas pautas de fim da escala 6x1, com a questão de taxação de super ricos, mas isso não está colando. Nós estamos vendo somente a bolha da esquerda sendo agitada e ganhou um pouquinho mais de volume por conta da taxação que foi anunciada ontem pelo Donald Trump contra o Brasil em 50%, mas não é algo que vai ter uma repercussão revisando, na verdade, a baixa popularidade que hoje o governo e o Lula têm. Aqui é a Andresa falando. Qual é o impacto político que pode ter para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para o bolsonarismo, se essa medida da taxação de 50% for realmente adotada pelo Donald Trump? Porque o governo tem uma narrativa de que isso é culpa do Bolsonaro, então que qualquer prejuízo econômico que o país tiver, e obviamente que se essa taxação for mantida, vai ter muito problema, né, econômico aí para o país, e que isso é culpa do Bolsonaro. Vocês estão medindo isso, as consequências dessa questão econômica? Olha, não vejo isso como algo que vai gerar repercussões negativas no presidente Bolsonaro, até porque o presidente Donald Trump foi muito claro. Ele disse que essas medidas estavam sendo aplicadas devido a toda a falta de diplomacia do presidente Lula. Lula colocou a ideologia acima da diplomacia. Isso é verdade, que afastou realmente que houvesse qualquer tipo de diálogo com o governo norte-americano. Foram diversos ataques feitos por Lula também contra o governo norte-americano, contra a sua política externa, e nós também vimos que eles deixaram muito claro que todo esse arbítrio, todo esse abuso de autoridade, totalitarismo que vem sendo perpetrado
pelo STF também levou a essa decisão. Então é algo que poderia ser resolvido. Bastaria que o governo Lula tivesse uma boa relação diplomática com os Estados Unidos, que ele nunca tentou. Nunca, desde que o governo Donald Trump se iniciou, desde que Trump sentou na cadeira, ele não teve nenhuma... Eu estou ouvindo algum áudio aqui, não tô conseguindo... Tem algum áudio vazando. Enfim, ele nunca tentou ter uma relação diplomática com o governo Donald Trump. Nunca tentou sentar com o Trump, porque coloca a sua ideologia à frente disso. Então é óbvio que a esquerda vai tentar construir essa narrativa, sustentar essa narrativa de que isso é culpa do Bolsonaro, mas o que nós estamos vendo é um país que já está caindo aos pedaços na economia há algum tempo, com um governo que gasta muito mais do que arrecada. Nós temos recorde de arrecadação nesse ano, só até maio foi mais de 1 trilhão de arrecadação, gastos muito desenfreados e que fazem com que o governo, para equilibrar as contas públicas, busque equilibrar pelo lado da receita e não pelo lado da despesa, fazendo com que haja mais impostos. Então nós vemos um cenário que é de terra arrasada na economia, um cenário perfeito, inclusive para um processo de impeachment do Lula, porque nós temos inflação alta, juros altos para conter a inflação, nós temos um cenário em que há um aumento de impostos a todo momento, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. E aí, agora, com esse mote que a esquerda está tentando trazer, de que é necessário taxar os super ricos, isso não está emplacando, porque quem está sendo afetado pela taxação, pelo aumento de impostos, são sobretudo os mais pobres, como foi a questão do IOF. E por isso que eu acho que, ainda que eles tentem imprimir ao presidente Bolsonaro a responsabilização por essa taxação de 50%, isso não vai colar, porque todos estão vendo que a falta de habilidade política e de diplomacia do Lula é que gerou essa imposição que todos nós, evidentemente, como brasileiros, nós não gostamos, não celebramos, mas é fato que aconteceu por conta dessa falta de habilidade política do Lula. Essa aí, né, com seus colegas aí da direita, tem mais alguma medida que o governo Trump pode tomar com relação ao Brasil? O Eduardo Bolsonaro disse que isso era só o começo, que tinham outras coisas por vir. O que o senhor pode nos dizer aí de informações que o senhor certamente... Olha, nós não temos nenhuma informação sobre sanções que podem ser feitas pelo governo norte-americano não contra o Brasil, mas contra autoridades, como tem sido aí repercutido contra Alexandre de Moraes e outros que cometem abuso de autoridade. Nós ouvimos muito sobre possíveis aplicações de sanções, como, por exemplo, a Lei Magnitsky, que é a morte financeira para aqueles que são corruptos e também que violam direitos humanos. Também temos ouvido a questão da sanção de retirar o visto para aqueles que também cometem abuso de autoridade contra cidadãos norte-americanos. E eu acredito que realmente deva estar vindo alguma sanção, porque isso já foi amplamente noticiado pelas autoridades norte-americanas. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, ele já informou que realmente há sanções vindo para Alexandre de Moraes, mas o que eu tenho são simplesmente informações que já foram divulgadas pela imprensa. Não tem nenhuma informação oficial. Nós não temos conversado muito com o Eduardo Bolsonaro, que inclusive hoje está fazendo aniversário, até porque eu acredito que essas informações são informações muito importantes, sigilosas, e que qualquer tipo de vazamento, às vezes até você mesmo acreditando num amigo, num aliado, jogar uma informação como essa pode ser perigoso, porque isso pode ter um vazamento e que pode prejudicar também o andamento de todas essas sanções.
Tá certo. Muito obrigada, deputado, pela sua atenção aqui, a presença nessa nossa live, dessa cobertura da manifestação de esquerda dessa vez. Dia 29 a gente falou da manifestação da direita, hoje com a manifestação da esquerda. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Natália, Andresa, um abraço, espero participar novamente aí e cobrindo uma manifestação de direita que com certeza estará mais cheia. Tá certo. Agora 7